lembra-se que nós estávamos falando da vida de João, né? Que a gente não terminou. Quem era João, como é que ele era, principalmente, né? Era um cara realmente meio bruto, né? Dizia-se entre nós. Mas ele foi mudado totalmente depois de andar 3 anos com Jesus. Olha ali, seu encontro com Jesus, foi discípulo de João Batista também. Parece que, se as mães eram irmãs, ele era primo de Jesus, mas inferência na Bíblia, né? A Bíblia não deixa claro. E João, por acaso, ele também não fala nenhuma vez sobre a sua pessoa. Desde que ele começa a carta, ele não fala que ele que escreveu, ele fala na terceira pessoa, mas não importa, porque ele queria apresentar Jesus Cristo, e ele escreve essa carta, lembra-se que ele já está lá com seus 70, 80 anos, já lá pelos anos 90, devia estar com seus 70 anos, e a preocupação dele não era apresentá-lo, mas é que as pessoas viessem realmente a conhecer Jesus Cristo, saber que ele era o Filho de Deus e, crendo nele, tivesse vida eterna. Essa era a carta, principalmente, de João. Ele se preocupou em demonstrar Jesus Cristo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, ele era meio indisciplinado, né? Como Jesus falou que ele era filho do trovão. Ambicioso, lembra desse tema Marcos 10, 37, vocês leram a semana? Porque a ambição dele, veja, ele e Tiago, seu irmão, pedem para Jesus simplesmente para um ficar à direita e outro à esquerda no reino de Deus. Né? Aí Jesus dá uma boca de fora. Não me cabe a mim, mas ao Pai decidir quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda no meu trono. Então veja que a ambição, nesse instante ainda, o seu coração não tinha ainda total transformação. Ele estava conhecendo Jesus ainda. Intolerante, lembra desse termo de intolerante? Quem lembra do porquê dessa intolerância dele, de Marcos 9, 38 e 41? Foi quando ele descobriu alguém expulsando o demônio em nome de Cristo. Como assim? Não é um dos 12? Como é que você ousa falar em nome de Jesus e expulsa o demônio? Ficou irado. Não gostou nada e foi falar para Jesus. Olha, tem alguém usando o teu nome ali, expulsando demônios. Ou seja, ou é do nosso grupo ou você está fora. Né? É como hoje a gente encontra alguns irmãos na rua, ou sei lá, no trabalho, na escola, falam, de que igreja você é? Você fala, e assim era João também. Como assim? Pregando, falando de Jesus e não é dos nossos. O que vocês acham? Kelly, comenta aí pra gente. A Carolina está entrando. O que você acha disso? Deixa eu voltar o microfone, que as crianças ficam entrando e deixando mudo. Tudo bem. O que eu acho? Eu acho que ele julgava, né? Mas hoje a gente também julga bastante, né? Bastante, acho que até mais. Vê como a gente precisa ainda, continua sendo a transformação importante na nossa vida, né? Porque a gente fala, pô, João intolerante, né? Porque estava alguém lá pregando sobre Jesus e ele como assim, deu uma bronca no cara? Pô, como você está pregando de Jesus, expulsando o demônio? E foi reclamar com Jesus ainda. Então, muitas vezes a gente está na mesma condição. Fala, pô, como assim? Você é o quê mesmo? Presbiteriano? Ah, caramba! Como assim? Então, a gente se acha que o nosso grupo é o melhor. Então, nós temos que tolerar, e Jesus dá uma bronca nele, ele fala de amar a todo mundo, assim, por isso ele veio, amou o mundo de tal maneira, né? Então, Jesus não tem essa discriminação. E principalmente, gente, que a gente usa muito essa discriminação, se não é batista, não é batista, se é isso, se é aquilo. É a mesma coisa de João. Nós somos também intolerantes. E quantas vezes a gente é pego assim, né? Quando alguém te fala que sou de tal igreja, você já torce o nariz, fala,
Ah, tá bom. É primo. É. E por último, é verdade. E por último, ele fala do temperamento vingativo. Está lá em Lucas 9, 51, 56. Não sei se você... É que vocês não têm a revista ainda, né? Eu cobrei agora há pouco do pastor Chubinski, ele disse que essa semana deve chegar as revistas lá na igreja. Por que vingativo? Porque Jesus pediu para eles ir arrumar um lugar para eles orarem e eles passaram e teve umas pessoas que não aceitaram. Não, aqui a gente não quer, não. Os samaritanos ficar aqui com a gente, não. E sabe o que João fez? Falou, tá bom, irmão, desculpa aí, tá bom, que Deus os ama, que Deus os abençoe. Não, ele foi lá falar para Jesus, olha, o povo não quer não que a gente passe por lá. Posso mandar fogo sobre eles e os consome todos? Olha o temperamento de João. Já queria, se não está com a gente, é contra a gente, tem que morrer todos. E aí Jesus fala, não é para isso que eu vim, eu não vim para julgar o mundo, ou para matar as pessoas, ou consumir os seus corpos, ou perder as suas almas. O contrário, ele veio para quê? Para salvar as pessoas. Então, a gente vê no princípio do ministério de João que ele ainda não tinha sido totalmente transformado. Ele, qualquer coisa, ele já puxava a faca. O que vocês acham disso? Diga lá, Marcão. Não, mas eu acho um pouco que ele... Dá para ouvir bem aí, não? Estou ouvindo bem. Ah, tá. Não, eu acho um pouco assim, que ele demonstrava também interesse pela opção que ele fez, pelo que ele estava fazendo. Então, ele defendia, ao mesmo tempo, ele defendia, ele poderia ter esses defeitos aí, mas ele era um cara que sabia o que ele queria. Isso é verdade. Sabe? Então, ele não estava ali, como a gente falou semana passada, simplesmente por estar, ele fez uma opção de caminhar com Jesus simplesmente por caminhar, e, vamos lá, que todo mundo está indo, vamos junto. Estamos na igreja aqui, aceitei Jesus, então agora está tudo certo. Não, ele realmente ele queria defender as coisas de Jesus, defender o que ele estava aprendendo ali, né? Tá certo, mas por outro lado, a gente tem que ver que nós não somos defensores de Jesus e nem de Deus aqui na Terra. A gente é defensor da salvação dele. Deus não precisa que a gente nos defenda, tá certo? Então, se você vai a algum grupo e esse grupo não te aceita porque você é cristão, você não vai orar ali, Senhor, consome-os todos, porque... foi a atitude de João. Ele foi, olha, esse grupo não aceita a gente, manda fogo dos céus, consome-os todos. Então, não é por aí. O que Jesus quis dizer para ele, deu-lhe uma lição, que eu vim exatamente para fazer o contrário, para juntar as pessoas, para amar as pessoas, para mudá-las com a minha vida, ou seja, com o amor. Por isso ele... Oi. Mas eu acredito que nem quando fala do temperamento dele, né, todas essas características que foi dado para ele, né, eu acho que a Bíblia também quis demonstrar isso para mostrar o poder, né, da palavra na sua vida, que você pode ser transformado, que você pode ser mudado a partir do momento que você se dedica, que nem ele, a partir do momento que ele começou a andar de perto com o Senhor, essas coisas foram transformadas no temperamento dele, né? Certo. Então, é isso que Cristo quer com a gente, porque a gente tem o costume de dizer, eu sou de tal igreja, já está bom, o meu grupo. Não. Existe vida fora da nossa igreja, existem pessoas que também falam de Jesus, que é a questão de ser intolerante, porque não é do meu grupo, não pode falar de Jesus. Então, o que eu quero que vocês, estudando essa lição, entendam que Cristo veio exatamente para salvar a todos. Se você está no meio de um grupo e esse grupo não te aceita, não é falar, bom, já que não quer, então é melhor ser consumido. Não.
vou orar por vocês para que Deus mude o coração de vocês. Lembra que Jesus também comissionou os discípulos ir de dois em dois, aonde te aceitarem, entra ali, come, fala de mim, onde não, bato as sandálias dos pés, vou embora, mas não é para consumi-los. Olha, vira as costas, ora e eu vou consumi-los. Não. Nós temos que continuar amando e orando para que Deus mude a vida deles também. Mas João vai caminhar 3 anos com Jesus, por isso ele vai ser mudado depois. O próximo slide fala, deixa eu ver o quê? A sua vivência com Jesus. Então, isso faz a diferença. E interessante, só voltando um pouquinho, o que faz a diferença nossa vida também é a nossa vivência diária com o Senhor, não a nossa religião, não a nossa igreja, o nosso grupo, por ser isso ou ser aquilo. Não, isso não muda nada na vida. Não por eu ter um título, se eu fiz doutorado em teologia, não muda nada. Mas a minha vivência com Jesus vai transformar a minha vida para que as pessoas vejam alguma diferença em mim. Se as pessoas não veem diferença em você, alguma coisa está errada. Porque as pessoas têm que ver Jesus em nós. Eu lembro que Paulo, falando à igreja de Corinto, fala, oro para que Deus mude as suas vidas de tal maneira que as pessoas, quando olharem para o seu rosto, vejam quem? Cristo em você. A minha pergunta é, quando alguém te encontra, alguém fala com você, eles veem Jesus no seu rosto? Então, gente, isso que é viver com Jesus. Nós temos que ser transformados de tal maneira que as pessoas queiram ficar perto da gente. Não falar, esse cara é crente, é um cara chato para burro, não aceita, não fala, é um cara triste, nada, não tem que conversar com ele. Pô, não é isso que nos distingue do mundo. O que nos distingue do mundo é o nosso amor. Lembra que Jesus também peço, não que os tire do mundo quando ele está orando para os seus discípulos, mas que eles apresentem a mim ao mundo através do amor. Que sejam unidos e o amor tem que realmente existir em nós. Mas João era de uma turminha, que eu queria compartilhar 3 slides com você, ele pertenceu ao grupinho mais restrito de Jesus. Vocês se lembram quem são os 3 que Jesus mais chamava para orar, para estar juntos? Em algum lugar ele até separa, olha, vocês ficam aí, vem você e você comigo. Quem lembra? Quer falar? Tiago e João. Um era João. Pedro. Tá? E Tiago. Tiago. Tiago que era o irmão de Jesus. Esses 3 andaram mais perto de Jesus, foram privilegiados. Talvez por se interessarem mais, como o Marcão falou, né? Ele se interessava em defender Jesus, estar com Jesus, assim como Pedro, né? Quando foram prender, Pedro já sacou da espada. Opa, aqui não, esse é o nosso mestre. Cortou-lhe a orelha fora. Cortou-lhe a orelha fora, porque pertencia ao grupo dos 3. Mas então, olha, nessa ocasião da ressurreição da filha de Jairo, Jairo era um oficial da igreja judaica, e a filha tinha morrido. Aí Jesus falou, não, foi lá, chamou quem? Olha ali, nessa figura já mostra aí os 5. Os pais, ali à direita da filha de Jairo, Jairo, a esposa dele, e os 3 discípulos, não sei qual que é o João, então farol do meio, não sei. E Jesus. Então, esses 3 andavam bem pertinho de Jesus. E Jesus os chama só eles para ir lá orar e realmente ressuscita a filha de Jairo. Noutra passagem, Jesus foi orar no monte. Quem estava com ele? Os 3. João, Tiago e Pedro de novo. E eles veem Jesus falando com Moisés e Elias e viram a transfiguração de Jesus, que era tão branco e algo assim maravilhoso que é indescritível, né? Mas João fala sobre isso. E a outra vez, no jardim de Getsemane, antes de Jesus ser preso, ele chama os 3 para estar mais próximo dele, orando.
que era João, Tiago e Pedro. Mas, todas as vezes que ele volta, o que estava acontecendo com os 3 discípulos? Dormindo. Dormindo, roncando. Né? No meu termo, você estava roncando. E Jesus, é verdade, Jesus não pode nem passar uma horinha comigo orando. Mas eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Depois disso, Jesus então, foi preso, morreu, e após a sua ressurreição, juntamente com Pedro, João demonstrou muita coragem. Aí ele já estava bem mais mudado, porque se apresentar de frente às autoridades judaicas que mataram Jesus e agora anunciando ousadamente de Cristo, significa que realmente João tinha mudado. Porque senão ele também ia falar assim, manda fogo, consome todos esses sacerdotes e esses tribunal judaico. Não, ele já começou a mudar a sua vida. Depois disso, João foi para... Houve perseguição ali em Jerusalém, eles foram espaços, né? Tá certo? Cada um foi para um canto, e creio que João foi parar lá na igreja de Gálatas, na região da Galácia, que é hoje a Turquia, e deve ter sido pastor da igreja de Éfeso, porque em nenhum lugar João fala, mas ele cita muito a igreja de Éfeso, e ele morava lá, e quando ele foi preso por Domiciano, né, o imperador romano, depois da destruição de Jerusalém, destruição do templo de Jerusalém, João foi para a região da Galácia. Provavelmente ficou ali na igreja de Éfeso, e ali tinha as 7 igrejas. Mas em nenhum lugar ele confirma que foi o pastor, né? Por ingerência, a gente acha que foi. Mas veja que depois disso, João já não está mais em Jerusalém, já não está mais ali na região de Israel, mas está numa região fora, e ele escreve 4 livros. O Evangelho de João, é muito interessante saber como é que ele escreveu esse Evangelho, por quê? Lembra-se que aí nós estamos já lá pelos anos 80, 90 da era cristã. E já existiam outros livros escritos acerca de Jesus. Mateus tinha escrito o seu evangelho falando da analogia de Jesus, nascimento de Jesus. Marcos, que foi discípulo de Pedro, andou muito com Pedro, e Paulo também escreveu o evangelho segundo Marcos. E Lucas, que foi o médico que também acompanhou Paulo em diversas caminhadas missionárias, e também escreve o seu evangelho. São os 3 chamados evangelhos sinóticos, que são muito parecidos, todos falam sobre o nascimento de Cristo e a morte de Cristo. E aí João já provavelmente tinha lido todos esses livros. E aí ele escreve o evangelho de João com uma outra visão. Primeiro, ele começa falando que no princípio, lembra do João 1:1, era o verbo, quem lembra? Era Deus, o verbo estava com Deus. Veja que João remete antes do Pentateuco, antes da criação do mundo. Porque os judeus até então conheciam a criação do mundo, tá certo? Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. O judeu começa aí. A Bíblia judaica, a Tanakh, fala sobre da criação de Deus em diante. João vai antes da criação. Ele fala que no princípio não é que Deus criou. No princípio ele era o verbo. O verbo do Logos, porque João escreve o Novo Testamento, todo o Novo Testamento foi escrito já em grego. Então fala do Logos de Deus, que era o princípio, a razão de tudo, o verbo
tá certo? Tinha um sentido. Para o judeu, para o grego, logos, tem um sentido. Claro de que a existência tem que ter algum sentido. E João, então, escreve falando de Deus que já pré-existia, antes da criação do mundo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E é muito interessante isso, porque de onde João aprendeu isso? Lembra-se que João não fez nenhuma uma escola aos pés de Gamaliel, como foi Paulo instruído. João era o quê? Antes de conhecer o Senhor? Pescador, né? Pescador. Então, o pescador não é que não tenha cultura grande, mas não precisa ter grande cultura para ser pescador. Certo? Então, esse era João. Mas a gente vê que a sua vida foi transformada, o Espírito Santo nele. E ele andou com Jesus 3 anos. Então, o que leva realmente ele escrever o Evangelho são duas coisas. Está lá em João 20, 31, 32. Né? Ele fala, primeiro, para que conheceis verdadeiramente que Cristo é quem? É Deus, é o Filho de Deus. E crendo nele, o quê? Tenhais vida eterna. Então, por que João escreve o Evangelho? Falando do começo, do princípio, antes da criação do mundo, Cristo já existia. A pré-existência. Quando é que foi que Deus foi formado? Não sabemos. Deus sempre existiu, na eternidade. A nossa compreensão humana não consegue entender de onde veio Deus. Mas João mostra isso. Olha, os judeus, meus irmãos, antes que ele tenha criado o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele já existia. Cristo já existia, o Pai já existia, o Espírito Santo já existia. A Bíblia não fala em trindade, mas nós sabemos que Deus é trino. Até porque, quando na criação, a palavra Elohim quer dizer plural, deuses. No princípio, deuses criaram. Lembra que façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Porque o Deus trino, não tem como explicar a trindade de Deus, mas que existe a trindade, e sempre existiram os 3 em 1. Então, João fala disso. É muito interessante isso. E não fala nada do seu nascimento, por quê? Porque ele já tinha visto 3 evangelhos antes que já tinham falado tudo sobre o nascimento de Cristo. Mas ele fala da sua morte. Ele cita a morte porque é algo interessante. Quantos discípulos estavam aos pés da cruz quando Jesus morreu? Dos 12. Bom, um tinha se perdido, que foi Judas. Dos 11. Quem sabe quantos estavam ali ao pé da cruz quando Jesus morre? Alguém tem uma ideia, não? Era só João? Era só João, o discípulo amado. Aí Jesus, morrendo, olha para baixo, para o discípulo amado. Eis aí Maria, que era a mãe dele, a sua mãe. Lembra-se disso? E João acolhe a mãe de Jesus, Maria. Então, o único discípulo que estava na morte de Cristo é ele. E João fala, então, da vida de Jesus. É o único que escreve os 7 milagres de Jesus, diferente dos outros. E outra coisa muito interessante que João escreve no seu Evangelho. Os 7, eu sou de Jesus. Lembra lá no passado, quando Moisés foi falar com Deus e falou, olha, se o faraó perguntar quem é o senhor, o que eu falo? Eu sou. Lembra que Deus falou para ele? Diga, olha, o eu sou mandou falar com ele, porque é o verbo, eu sou. Olha que interessante. E Jesus, aí por isso que João escreve o Evangelho, para provar que Jesus era o Filho de Deus, porque lembre-se de novo, gente, a época que João está escrevendo o Evangelho e as outras 3 cartas, ele estava com um grande problema na região da Ásia, que a gente vai ver na próxima lição que a gente começa daqui a pouquinho, que era algo entrando na igreja. Há uma religiosidade totalmente diferente. E João se preocupa nisso
Por isso ele se preocupa em falar que Deus sempre existiu, Jesus era o verbo encarnado, que se encarnou, Deus presente conosco, e que quem crer nele tem a vida eterna, não terá a vida eterna. Tem. Quem tem Jesus será salvo. Então, essa é o Evangelho de João. E ele escreve, então, sete é o número da perfeição de Deus, né? Ele fala em 7 milagres, o livro de João, o Evangelho, e fala 7 vezes o eu sou de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas, lembra? Eu sou o pão da vida, e por aí em diante. Então, esse é o Evangelho que ele nos escreveu, para dar uma ideia para os seus ouvintes da região. Talvez ele não tenha escrito para a igreja, mas ele escreveu para todas as igrejas da Ásia. Olha, esse Jesus é que eu andei com ele 3 anos, e ele realmente mudou a minha vida. E aí, depois, o propósito está lá em João 20, 30, 31, que a gente viu. Depois ele escreve ainda mais 3 cartas, seus livros inspirados. 3 cartas pequenas. A primeira carta de João, ele escreve exatamente porque estava tendo um problema, que era o problema do como chama? Religiosidade, lá no livro de João. Gnosticismo. Era uma prática grega de conhecimento. E os gregos falavam que Jesus não pode ter vindo e nascido na carne, porque a carne é má, só a alma que é boa. A carne é ruim, a carne... E aí, quando Paulo vai pregar, lembra-se dessa passagem lá em Atenas, que ele fala de Jesus, ficou pouquinho tempo em Atenas, na Grécia. Porque quando ele falou da ressurreição de Jesus, os gregos não acreditavam em ressurreição de jeito nenhum. Como assim? Cristo, que é o Deus, morre e volta para o corpo que é mau? Ah, não pode ser. Deram risada de Paulo. E Paulo deixa Atenas muito irado e vai para Corinto, onde forma depois ali uma igreja fortíssima. Porque o grego não acreditava, e essa filosofia do gnosticismo estava arraizando na Ásia. E vai durar aí uns 400 anos, 300 a 400 anos, esse problema. E além do gnosticismo, que ensinava que o espírito é bom, mas o corpo é ruim, tá certo? E por isso que Paulo vai escrever essa carta, e a gente entende que fala assim: aqueles que creem que Cristo veio em carne e nasceu em carne, esses são deles. Quem não crê, por quê? Exatamente para debater com os gnósticos, que ensinavam que realmente o corpo é ruim, o espírito que era bom, enquanto a matéria, que incluía o corpo físico, era puramente má. Então, essa é a filosofia que Paulo enfrenta, e ele escreve a primeira carta a João. Nós vamos estudá-la a partir daqui a pouco, e a gente vai ter algumas lições aí pela frente. E, por último, ele escreve depois o Apocalipse, que é um livro profético, tá certo? Que fala dos tempos de dificuldade dos cristãos, mas que Deus é soberano, interverá com a sua mão poderosa, liquidará o inimigo para todo sempre, Satanás será lançado no abismo. Então, gente, fiquem tranquilos, ele fala, porque o pessoal já estava começando a ficar preocupado, porque logo no princípio que Jesus morreu, eles estavam esperando que Jesus voltaria em breve. Paulo, quando funda a sua igreja em Tessalônica, os tessalonicenses falaram: vamos esperar, pararam de trabalhar, vamos esperar, o senhor vai voltar logo? Por que eu vou ficar trabalhando? Aí Paulo dá uma bronca nele, falou: olha, gente, não sabemos quando ele vai voltar. Quem não trabalha, não coma também. Olha que interessante a gente juntando as coisas, né? E João já tinha também lido as cartas de Paulo. E Paulo escreveu lá pelos anos 60 a 69. Lembra que João está escrevendo lá pelos anos 80 a 90. Então, as cartas de Paulo também tinham circulado ali pela Ásia, principalmente Éfeso, nessas igrejas. E João conheceu também as cartas de Paulo.
Então, quando ele é expulso de Éfeso, o Domiciano, ele vai para uma ilha chamada, quem lembra? Patmos, tá certo? Que é uma ilhazinha pequena, que eu vou até mostrar para vocês. Olha aqui, as 7 igrejas da Turquia, João estava em Éfeso, essa igrejinha aqui. E a 50 quilômetros de Éfeso, tem uma ilha que é Mar Egeu, que pertence à Grécia, e João foi mandado para essa ilhazinha, que na época devia ter umas 3.000 pessoas na ilha toda. Hoje existem cidades turistas lá, principalmente porque criou-se igrejas em cima. O João morreu aqui, ou estava aqui. Então, mas, na época de João, era uma ilha deserta, uma ilha que mal se sustentava. Tinha lá umas 3.000 pessoas. E ele foi lançado ali na ilha de Patmos, aonde ele recebe a revelação de Cristo, de Deus, tá certo? Para escrever a Ló. Mas, só para relembrando, então, antes que a gente termine isso aqui, que João foi um homem que conhecia profundamente o seu mestre Jesus. Andou com ele, testificou 7 milagres com ele, ouviu as palavras dele, que eu sou. João sabia que ele era Deus. E ele, quando a gente vai ler o 1 João daqui a pouco, lembre-se disso, que ele andou, foi transformado, e João viu desses textos que realmente Cristo era o enviado de Deus, que era Deus. Lembra-se uma palavra de Jesus que diz assim: quem me vê, vê quem? Quem vê a mim, vê o Pai. Lembra? Quem pediu para ele? Senhor, mostra-nos o Pai. Quem é o Pai? Aí João fala assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Lembra de novo, nós somos um só, e um Deus trino, mas quem vê a mim, vê o Pai, porque eu sou Deus. Olha que muito interessante. Então, só relembrando que João foi mudado porque andou e conheceu profundamente o Senhor. E as nossas vidas só são mudadas também se nós andarmos com Cristo. O que é andar com Cristo? É obedecer a sua palavra e fazer o que ele mandou. O que Jesus mandou finalmente? Fazer discípulos. Se nós somos obedientes à sua palavra e dizemos que amamos o Senhor, tem que haver novidade nas nossas vidas. Então, eu tenho que estar sempre me policiando. Será que eu realmente amo o Senhor a ponto de demonstrar o seu amor às pessoas? Ou, você não é do meu grupo, melhor que você seja consumido como João no seu início do ministério, ele era assim antes de ser transformado. Mas esse é o João. Concluindo, então, o Evangelho, nós estamos só na introdução ainda, que foi João. João permaneceu em Éfeso até a sua velhice, olha ali, quando foi deportado para a ilha de Patmos. Permaneceu por 4 anos na ilha. Imagina viver numa ilhazinha, 4 anos, com pouquíssimos recursos que tinham na época. Jerônimo, que foi o escritor da época, relata que quando João tinha de ser carregado para participar de alguma reunião, que ele já não caminhava mais, ele repetia sempre essa frase: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porque a gente vai ver agora na carta de 1 João que quem não ama, quem completa? Existe um versículo: quem não ama, Conhece a Deus, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Isso é a frase final da vida de João. Então, esse primeiro estudo que a gente está terminando agora, rapidamente, fala da vida desse discípulo amado do Senhor Jesus. Quem foi João? E ele vai escrever depois 1 João, que a gente vai começar a ver em seguida. E fantástico ver que eu vou parar esse slide, eu vou compartilhar no outro. O que mudou na vida de João? O que vocês acham que Deus precisa fazer nas nossas vidas para que a gente seja mudado, transformado e as nossas vidas reflitam Jesus Cristo em nós? Quem é que quer falar?
Acho que João é um exemplo para a gente, né? Porque se ele foi mudado dessa forma, né? Que ele queria que Deus mandasse fogo dos céus e depois no final coloca aí que ele pede para que se amem uns aos outros. E se Deus mudou ele, ele muda. Pode mudar a gente também, né? Porque é interessante que de vez em quando a gente vê nos nossos grupos, da nossa igreja, pessoas que dizem, não, eu nasci assim e vou ser assim. A turma que me aguente desse jeito, porque eu sou desse jeito. Será que Deus não pode mudar a nossa vida, gente? Fala, Tati. Bom dia, gente. Pode completar para a gente. É interessante. Deus pode mudar realmente, não? Sim. Quando a gente compartilha o Evangelho, e a gente vai falar um pouquinho na lição de hoje sobre isso, né, da importância de compartilhar, a gente ouve muito de pessoas assim, mas a síndrome da Gabriele, né, que nem o pastor falou, da Gabriela, né, eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Não acredita que Deus possa mudar a pessoa. Né? Perdoar pecados, né? Por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, a gente sempre orienta para ler o Evangelho de João, porque é o Evangelho que vai falar que há uma transformação, né? Que Deus pode realmente transformar a pessoa, né? E isso só pode acontecer por causa do amor de Deus. Então, entender o amor de Deus, e se a gente trazer para os dias de hoje, né? Não é muito diferente, né? O gnosticismo existe até hoje, né, infelizmente, dentro de muitas igrejas, inclusive. Olha. E quando você compartilha o evangelho nesse mundo secular, pós-moderno, que nós vivemos hoje, né, a sociedade líquida, né, que a gente fala, que tudo escorrega pelo meio dos dedos, né, você não consegue se firmar. Ninguém quer assumir nada, né? Ninguém quer assumir nada. Então, quando a gente volta para esse evangelho e trabalha junto com a pessoa isso, né, que fazer discípulo é isso. A pessoa, você andar junto com a pessoa, que foi o que João fez, né? João teve uma transformação de vida porque andou junto com Jesus, né? E demorou tempo, né? Se João já lá na sua velhice, né, ele consegue reconhecer isso, você imagina, né? Então há tempo realmente para que a gente possa ter essa transformação de vida. E a gente está sempre sendo transformado, né? Não é uma coisa quando você aceita Jesus, que também a gente ouve muito isso, né, em algumas denominações. Aceitou Jesus, né, você tem uma mudança e pronto, você não vai ter sofrimento, você vai ser bem financeiramente, né, você vai ter uma vida sem problemas, né, e o Evangelho mostra justamente o contrário, os Evangelhos. Né, e se a gente vê a vida de Jesus e quiser ser imitador de Jesus, a gente vai ter, no mundo tereis aflições, né, é isso que Jesus nos ensina. Então, essa mudança ainda vai acontecendo na nossa vida, né, até termos o amadurecimento espiritual, que é isso. Isso aí. Entender realmente que você é pecador, precisa do amor de Deus e tem que estar ali coladinho, junto como João andou com Jesus durante todo o tempo. Né? Provavelmente antes, porque se João era primo de Jesus, né, a gente pode pensar que naquela época, né, eles talvez até tenham sido criados mais próximos, juntos, né, e ter visto, né, vivido com Jesus desde a sua infância. Então, isso trouxe uma transformação na vida de João que a gente não tem precedentes, né, entre os discípulos. Todos foram transformados, se a gente pegar, né, o temperamento de cada um, mas a gente vê... Mesmo o Pedro, né? Foi, né, o último discípulo, você imagina que privilégio para a igreja, né? Tá recebendo cartas do último, daquele que foi testemunho ocular, né, dos feitos de Jesus e de quem foi Jesus, a ressurreição, morte. Então, os seus escritos têm um valor assim muito grande, né, dentro da igreja cristã hoje. Verdade. Só complementando o que a Tati está falando, os outros dois escritores dos evangelhos, que foram Marcos e Lucas, não andaram com Jesus. Isso mesmo. Eles escreveram ouvindo testemunhos. Marcos ouviu muito de Pedro, Lucas ouviu de outros discípulos, andou com Paulo muito, mas eles não andaram com Jesus. João não só andou com Jesus,
quando ele morreu, ele era o único que estava aos pés da cruz, né, que a gente estava comentando, e foi o primeiro a chegar no sepulcro quando Jesus ressuscitou. Então, esse é o Jesus transformado, ou seja, ele deu todo o seu viver agora para viver com Cristo. Então, ele realmente foi transformado. Então, o que nos leva a crer que Cristo pode realmente mudar as nossas vidas. E a gente tem visto, gente, testemunhos oculares do nosso lado, da nossa igreja. Quanta gente que a gente já ouviu. Eu lembro de um irmão, nosso tempo lá na igreja, no passado, que chegou bêbado na igreja, e com cigarro, e o pastor Edson fez o apelo, ele foi à frente, deixou o maço de cigarro, meio cambaleante, e essa pessoa se tornou um pastor depois. Olha que mudança, como Cristo faz. Então, eu não creio nas pessoas que falam, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ou não quer ser transformado, não quer permitir que o Espírito Santo realmente toque na sua vida, ou fala, não, Jesus lá e eu aqui. Pô, isso é incoerente com dizer que é discípulo de Jesus. Então, que a gente possa olhar para as nossas vidas, no nosso dia a dia. De novo, eu volto àquele texto de Paulo em 1 Coríntios. Ele fala, oro para que vocês todos sejam mudados de tal forma que reflitam Jesus Cristo em vocês. As pessoas, quando veem a gente, vê aquele crente chato, aí esse cara é crente, um cara chato. Ou quer se aproximar de você, puxa, você tem um olhar diferente, você tem um carinho nas suas palavras, no seu abraço diferente. Então, gente, as pessoas têm que ver a diferença em nós. Senão, quem quer ser crente? Ser crente é um negócio chato, que é tudo que não pode. Não pode isso, não pode aquilo. E não é isso. Nós podemos tudo. E temos Cristo em nós. Essa é a diferença que nós temos que ter. Continuando agora o nosso estudo, vamos pelo menos iniciar. Ainda temos 40 minutos, temos 15, meia hora para ver. Puxa, que bom. Vou compartilhar o segundo slide com vocês, que é, deixa eu ver, Vivendo no Amor de Deus. Essa é a lição segunda, a comunhão que nasce no verbo da vida. Olha aqui, a comunhão que nasce... Clica lá embaixo, ó, na abinha lá de baixo, para aparecer a tela toda. Você quer ver a tela cheia? Isso. Assim a gente não... Isso, aí. Então, olha aqui, é o único texto maior aí que eu quero dar, mas como introdução, que o texto básico dessa lição nos ensina a verdadeira comunhão é resultado do encontro pessoal com Jesus. A gente vai falar sobre comunhão e a gente vai ver que existe comunhão nas pessoas, mas não é uma comunhão verdadeira. Ora, quando Cristo entra em nós, que Ele é o verbo da vida, é Deus em nós, aí sim nós temos a comunhão verdadeira e aprendemos que aquilo que pode nos dar a alegria completa resulta do quê? Da transformação do Evangelho na nossa vida. É isso, essa é a importância. Abram lá suas Bíblias rapidamente, olha, esses são 3 versículos, eu acho importante a gente ler isso, principalmente o primeiro, 1 João 1, 2. Olha que de novo João repete. O que era desde o princípio, quem era que era desde o princípio? Jesus. Jesus, tá certo? Ele era desde o princípio, lá antes da fundação do mundo, Cristo já existia. E é o que ele fala para os judeus lá no Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E olha que interessante que ele fala, gente, porque aqui vai entrar o grande problema que eu estava enfrentando, daquelas doutrinas que estavam entrando na igreja. Opa, vou para frente aqui. Que estava entrando na igreja, que era o gnosticismo. E aí ele fala o seguinte, o que ouvimos, o que os vimos, né? O que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos, e as nossas mãos, o que? Tocaram. Aí o gnosticismo falava, como assim? Lei espírito? Não, as minhas mãos os tocaram, as nossas mãos tocaram. Isto, olha que interessante, proclamamos com respeito ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida? Cristo.
tá certo? Ele era o verbo da vida, é o que dá sentido à vida. Pergunto, Cristo tem dado sentido à sua vida? Ele é o verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós ouvimos. Vimos pessoalmente, não é, era um espírito como os gnósticos criam que, não, o corpo dele não era um corpo, era um espírito. Parecia que era um corpo, mas ele falou, não, nós ouvimos. A sua vida foi manifestada, nós ouvimos, e testificamos dele, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada também. Ou seja, a vida que estava eterna, lembra que Deus é eterno. Aquela vida eterna foi manifestada para nós, e a nós que aceitamos o Senhor, aceitamos isso, cremos nele, também vamos ter uma vida eterna com ele. Não é verdade isso? Nós vamos ter a vida eterna com ele. Olha que interessante. E aí ele continua no 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ele viu e ouviu, tá certo? Para que também tenhais o quê? Comunhão conosco. E a nossa comunhão é com quem? É com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, João viu, ele fala, eu andei com ele, toquei nele. Ele teve uma experiência real e pessoal com Jesus. Então, ele tinha o que falar, ele tinha um testemunho pessoal. E aí eu trago para nós hoje, nós que recebemos e tivemos uma experiência pessoal com Jesus, também temos um testemunho pessoal, não temos? Ou não temos? O que vocês acham? Então, gente, não é importante só termos a Jesus. Eu estou salvo, os outros que se lixam. Não. Se eu tive uma experiência real e pessoal com Jesus, a minha vida tem que dizer isso. Então, a minha vida foi mudada. Eu era assim, agora eu sou assim. Não é porque eu tenho uma religião. Então, ser cristão é diferente de ter uma religião. Ser cristão é ter Cristo na vida. E as pessoas têm que ver isso. Então, a experiência real e pessoal com Jesus é muito importante para o nosso testemunho pessoal. Certo? E a comunhão verdadeira reflete o quê? A vida de Deus em nós. A comunhão verdadeira não é um ajuntamento natural. Eu vou mostrar para vocês. Olha, você pode dizer que isso é uma comunhão verdadeira? Um grupo de amigos à esquerda, todos sorridentes, que comunhão. Ou uma família à direita. Os filhos, as noras, os genros. Você fala, puxa, olha que bonito, que comunhão. Mas será que saíram daqui esses 6 jovens, se não tem Cristo no coração, a gente pode dizer que é uma comunhão verdadeira, de poder participar, de doar, ou mesmo uma família, quando não tem Cristo na vida das pessoas. Depois que saiu ali da fotografia, o cara já está falando, pô, que cara chato, a sogra, aquela cunhada, aquele cunhado. Então, estou discutindo mais alguém aqui. Então, a comunhão não quer dizer que a comunhão verdadeira é diferente de um ajuntamento natural. A gente pode dizer, um monte de gente, puxa que bonito, mesmo na igreja, gente. Uma igreja reunida fala, olha que lindo, estão todos cantando, levantando a mão. Aí sai ali na rua, putz, aquele pastor chato, aquele cara gordo, o diácono pegou no pé. E aquele irmão que está vestido isso aqui. Então, veja que a comunhão verdadeira tem que refletir a vida de Deus em nós. O fato de eu estar na igreja, no ajuntamento da igreja, não necessariamente reflete a verdadeira comunhão que eu tenho com Deus. Então, muito cuidado, porque e João vai falar nas próximas lições, é muito fantástico isso, de quem é o verdadeiro crente. Ele vai dar essa dica nessa primeira carta, que ele fala de comunhão, vai falar do pecado, nós pecamos, continuamos pecando, e para que tenhamos certeza que
somos salvos, porque ele queria deixar que esses caras dos gregos que estavam falando do gnosticismo, que, cara, esses caras estão por fora, não conhecem a Cristo, não tiveram experiência real com ele, não dão testemunho pessoal. Então, uma das formas que a gente vê que realmente você tem relacionamento verdadeiro com Cristo é que você tem um testemunho pessoal. Você vai compartilhar isso com outras pessoas. E não simplesmente um ajuntamento. A comunhão verdadeira, olha lá, reflete o quê? Cristo em nós, a presença de Deus, que esse deveria ser uma comunhão entre os irmãos, bênçãos de Deus. Uma igreja, corpo de Cristo, onde todos estão sintonizados. Tem alguém que precisa receber uma imposição de mão, que precisa de uma oração. Todos estão juntos. Alguém sofrendo, todos estão juntos sofrendo. Não falar, o irmão não está bom, deixa ele que se vire. Não. Gente, e aí João vai aprofundar um pouco mais na questão do amor, porque ele fala assim, você não consegue amar o seu irmão a quem você vê? Como é que você diz que ama a Deus que você não vê? Então, essa comunhão tem que passar por realmente uma transformação, de que realmente nós somos dele. E aí eu faço uma pergunta para você, uma reflexão para todos nós. Fala, Tati. Falando em comunhão, né? Ontem, estudando a lição, eu lembrei de uma música, eu acho que é Ajuntamento, que é do Jorge Camargo, uma música que a gente cantava bastante na igreja. E a palavra comunhão no grego é koinonia, né? E eu tenho aqui na King James, que é a Bíblia de estudo que eu uso, que fala assim, ó, a comunhão em grego koinonia é a expressão clara da união espiritual de Cristo com o crente. Comunicada por meio de metáforas da videira e dos sacramentos. Lá em João 15, né, no capítulo 15, vai falar isso. E dos membros do corpo de Cristo. E Paulo ele vai esclarecer bastante isso. Né? Lá em Romanos, em Colossenses, ele vai falar bastante, 1 Coríntios, a respeito disso. Então, a comunhão não é uma coisa que fique só para você. Né? É uma coisa que começa no seu relacionamento espiritual com Jesus, né, que é esse relacionamento que a gente fala, né, que é o relacionamento na vertical e tem que se estender na horizontal. Né? Claro. Por isso que a igreja é importante para que isso aconteça. Então, através do seu relacionamento pessoal com Jesus, é que você vai estender a koinonia, né, com os outros irmãos nesse ajuntamento espiritual de corpo de Cristo. E eu fico pensando, quando a gente vai à igreja, né, quando a gente está na igreja, a gente está ali muito como sujeito passivo, né, só ouvindo, e infelizmente, por conta, né, de uma série de outras coisas, a gente deixa de ter, às vezes, esse momento de comunhão. Muita gente criticava, mas eu gostava bastante, pastor, quando a gente tinha aquele momento de cumprimentar os irmãos, de abraçar, de orar junto durante o culto. Não sei se o senhor lembra disso. Lembro. A gente, era muito gostoso isso. Porque às vezes irmãos que a gente não via durante a semana, isso é comunhão também. De ter este momento dentro do próprio culto de comunhão, e não só a gente ser sujeito passivo, sentado lá no banco, e sem ter essa comunicação com os nossos irmãos. Né? E isso às vezes faz falta, né, para que a gente tenha um relacionamento melhor até com os nossos irmãos. Verdade, eu não lembro qual pastor que fazia isso, mas se era o Bartimeu, se era o Edson mesmo, se foi o Levi, mas que nós tínhamos assim, uns 3 minutos, lembra que ele falava? Olha, vamos ter uns 5 minutos para você ir abraçar o irmão que você não viu durante a semana. Lembra disso? Barcão, pô, você é velho, hein, Barcão? Que isso? Que isso? Mas eu isso lembro é importante. De algumas coisas que vocês falavam. Se saiu bem. Mas esse tempo de koinonia na igreja é importante, porque senão fica assim, você vê o irmão de longe, olá, dá um tchauzinho, depois lá fora, mal dá um tchauzinho, você sai correndo,
Então, comunhão é mais do que isso. Eu sei que a nossa igreja tem praticado, realmente ensinado a questão da coinonia, de nos ajuntarmos e ajudarmos uns aos outros, e vejo diversos irmãos preocupados em doar, em ajudar, e fazer parte dessa coinonia. Mas tem outras pessoas que realmente vêm à igreja só. Vêm e vão, está ótimo. Hoje é domingo, eu lembro que o pastor Levi falava assim, botava roupa de ver Deus, né, Marcão? Botava roupa de ver Deus, hoje é domingo, vai lá, senta, canta, ora e vai embora. Mal cumprimenta as pessoas. Que relacionamento difícil isso. Então, a pergunta, a aplicação aqui, que é a pergunta que a gente faz, a igreja, até que ponto nossos cultos, nossas escolas bíblicas estamos participando, as nossas reuniões administrativas, nossos acampamentos, para ser reflete claramente a presença de Deus, de tal maneira que se evidencie com clareza a diferença que há entre comunhão dos salvos e os inversos juntamente daqueles que ainda não foram alcançados pela graça do Evangelho de Cristo. Porque as pessoas também se juntam. Vamos numa churrascada, faz festa, cantam, sambam, mas saem dali vazios. A minha pergunta é, será que quando saímos dos nossos cultos, saímos realmente cheios de Deus, a ponto de compartilhar com o irmão, dar um abraço nele, e falar, posso ajudar em alguma coisa, o irmão está passando alguma dificuldade? Mal a gente quer saber, porque vai que o irmão fala que está precisando. E aí ferrou, né? Então, melhor não perguntar nada. Então, veja a atitude nossa, muitas vezes. Eu não falo, porque eles faziam lá no passado, não. Nós fazemos na nossa igreja. Quantas vezes a gente entrou, gente, na igreja, mal assistiu um culto e sai correndo. Não quero perguntar nada, não quero saber de nada, porque vai que o irmão fala que precisa realmente, uma carona, às vezes, né? Eu não quero. Olha como é interessante a nossa comunhão. Ô, Então, pastor, fala. Quem é que está eu falando? sim, é o Joilson. Fala, Juiz. Essa comunhão eu sinto muito nas aulas presencial que a gente Muito, tem. porque é grupo pequeno, né? A gente está ali junto, Aham. fica aquele compartilhamento, sorrir junto. É verdade, gente. É, exatamente isso. Na aula presencial que eu sinto bastante o que vocês estão falando agora. É. Mas a nossa vida cristã deveria ser assim. Se eu não posso, que tal fazer, por exemplo, durante a semana, já que nós somos um grupo de 13 ou 14 pessoas, durante a semana, o Marcão tem me escrito às vezes, né? Você mandar um zap por irmão, tá tudo bom? Como foi hoje o dia? Como foi? Se interessar uns pelos outros. Então a gente vai ficando distanciado, mal vê porcamente na igreja, rapidinho, e vai embora para casa. Então, eu acho que essa comunhão, essa coinonia que a gente tem que ter, isso reflete que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, faziam. Né? Eram unânimes todos os dias, no partir do pão, se falavam, conversavam. Numa igreja grande é complicado isso. Eu sei disso porque eu sou da igreja aqui desde 67. E eu lembro que, como era uma igreja pequena, você conhecia todo mundo, sabia por nome as famílias, tudo que cada um fazia. Hoje, mal a gente conhece um ou outro que faz. Então, a gente tem que viver a demonstração de Cristo aqui na Terra, se a gente quer viver. Não, mas quando for para o céu, aí sim, vamos ter uma coinonia. Mas tentam viver Cristo aqui na Terra, gente. Tem gente que está esperando morrer para viver com Cristo. Não, nós temos que viver com Cristo aqui enquanto estamos vivos. Então, isso é importante, que a gente realmente possa compartilhar melhor Jesus Cristo, a nossa coinonia ter. Opa, deixa eu ir um pouco mais adiante. A comunhão verdadeira
produz alegria completa lá. Olha ali, eu mostro ali embaixo até. Deve ser compartilhado pelos crentes de Jesus Cristo. Até no jogo de futebol, parados para orar, aí tem duas conotações. Uma é a união dos irmãos. Mesmo no jogo de futebol, o Marcão sabe bem disso, de compartilhar com Cristo. A outra é compartilhar Cristo para as pessoas. No jogo de futebol pode compartilhar? Pode. Quantos foram ganhos da igreja, quantos jovens? A gente tem testemunho disso. Acho que o Marcão pode dizer um pouco mais disso. De um testemunho dado no campo do futebol por pessoas. Lamentavelmente, hoje a gente vê, parece que virou moda, né? Falar que é cristão, alguns jogadores de futebol, e dá um péssimo testemunho. O cara falou que é crente, olha o que ele faz. Então, a nossa comunhão verdadeira com Deus, ela realmente tem que ser compartilhada pelos crentes em Cristo Jesus e para as pessoas que também não têm Cristo Jesus. Nós temos que compartilhar essa comunhão, porque nós temos algo diferente em nós. E o crente não é um cara triste. A comunhão verdadeira produz alegria. Por quê? Porque, veja que interessante, nós cantamos nos nossos velórios quando perdemos algum ente querido. E as pessoas lá do mundo falam, mas vocês cantam no velório? Cantamos. Agradecendo a Deus pela vida, louvando ao Deus da vida, porque um dia nós vamos estar com Ele. Então nós somos diferentes disso. Crente não é um cara triste. Muitas vezes as pessoas se mostram crente, aquele cara chato, que veste um terno, uma gravata, não sorri, sisudo. Esse é um cara santo. Não quer dizer nada isso. Nós podemos ser pessoas alegres porque sabemos que nós temos Cristo em nós e isso tem que produzir alegria na gente. Então, se você vê uma pessoa triste na igreja, alguma coisa está errada. Ou ele está com algum problema pessoal e a gente tem que tentar ajudá-lo, que ele não sorri, não consegue sorrir. Ou ele realmente está distante do Senhor, pode estar em pecado, eu não vou julgar, mas eu tenho que tentar alegrá-lo também. Porque nós temos que ser pessoas alegres, gente. Nós somos, caramba, nós ganhamos o reino. Nós fomos feitos filhos de Deus, não éramos nada, criaturas. Mesmo com o pecado, Deus nos amou, pagou todos os nossos pecados. Ele é o nosso advogado, e olha que é um advogado bom, porque eu vejo, a gente tem visto aí pelos problemas que o Brasil tem passado, e o pessoal que tem muito dinheiro consegue contratar advogados bons e custa muito dinheiro. E o nosso advogado? Nós temos o melhor advogado, que é Jesus Cristo. E João vai ensinar mais para frente, daqui a pouco a gente vai ver nas próximas lições, que quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai. Fala, não, eu já paguei todos os seus pecados, e nos defende junto ao Pai. Olha que interessante. Então, olha a alegria que a gente tem que ter. Então, eu não consigo ver crente amargurado. Claro que nós temos tristeza com as perdas, a gente tem que saber lidar com as perdas. Mas a tristeza não faz parte da nossa vida. E sim a alegria. Alguém quer comentar alguma coisa? Marcão, que eu te falei no futebolzinho. Não, no futebol, como está aí na foto, mas tem uma distância grande entre você falar de Jesus, né, ali antes, e, como o pastor disse, dar o testemunho verdadeiro, né? Que é quando a bola rola, né? Ou seja, quando a gente sai da igreja... Esse é o problema. Se você é transformado ou não, né, Marcão? É verdade. Mas a gente tem que estar em todas as áreas, em todos os momentos, preparados com o evangelho que a gente aprende, né? Com o Cristo verdadeiro que a gente tem. Porque não adianta só você falar o que realmente o pessoal está... É um testemunho pessoal. É a vida, né? Interessante, pastor. Fala.
Quando a gente compartilha, né, no slide anterior que o senhor mostrou, a questão do testemunho pessoal. Muitas pessoas têm dificuldade de compartilhar, né, o amor de Deus, porque não consegue pensar no que Cristo mudou na sua vida. Então, quando a gente faz cursos de evangelismo ou tenta compartilhar o evangelho, a primeira coisa que a gente tem que falar é como eu era antes de Jesus e o que Jesus mudou na minha vida. E a gente tem o exemplo de João, né? Como é que João era antes de entregar totalmente a Jesus, né? Ter a sua vida transformada e no que ele se transformou depois. Então, acho que fica para a gente, né, como lição de você pensar aí, né, como é que era a sua vida antes de conhecer Jesus? Eu não estou falando antes de fazer parte de uma igreja. Estou falando antes, quando você entregou a sua vida para Jesus. Eu me lembro tão bem quando eu aceitei Jesus, e é uma lembrança boa, né, que fica na mente do nosso coração. Quem pregou, qual foi a sensação que a gente teve, porque a gente tem essa emoção, né? A gente tem um sentimento que vai com a gente até a eternidade, que é quando você se entrega a Jesus. Então, esse sentimento tem que ser refletido na prática, né? A gente vê isso, que tem que ser refletido na prática. E quando eu compartilhei a primeira vez lá, quando eu jogava vôlei no Ministério Verde da igreja, a gente usava as 4 leis, né, lá da Cruzada Estudantil, Marcão lembra, né, que a gente tinha que decorar, né, da capa amarela a primeira até a última. Era tão decoradinho, mas a gente tinha um momento que a gente falava, olha, a minha vida sem Jesus era assim, e depois que eu aceitei Jesus, se transformou e está se transformando, né? A gente está sendo transformados ainda, né? Eu vejo assim, muito crente, a gente ouve muito isso, né? Porque minha vida é assim, né? E a gente ouve muitas promessas de púlpitos, né? De que se você aceitar Jesus, você vai ter prosperidade, você não vai ter problema, né? Deus vai curar a Covid, né? Tem tanta coisa hoje em dia. Vai ter muito dinheiro. E meu irmão, ele fala assim, o dia que a pessoa tiver tudo de bom nessa vida, se prepara, porque já está subindo para a glória. Né? Porque até a gente se encontrar com o Senhor, a gente vai ter essa tribulação, seremos tentados o tempo todo, né? O diabo está ao redor de nós. Né? Então, quando a gente testemunha não só com as palavras, mas com a vida, é que a gente vê mesmo. O Levi falava assim, que a gente só sabe se o suco da laranja é bom se espremer. Né? Então, a gente vê muitos crentes, né? Só sabe que está firme na fé quando é exprimido pelas tribulações. Quando passa por dificuldades, né? É verdade. Mas valeu pelo seu compartilhamento. Deixa eu só terminarmos. Antes de terminarmos, já estamos um minuto passado, mas podemos ter 5 minutos de tolerância. Eu quero terminar com vocês fazendo algumas perguntas para a gente refletir nas nossas vidas durante a semana. A primeira dela é: tenho procurado viver em comunhão com meus irmãos na Igreja de Deus? Como é que você tem procurado viver essa comunhão com seus irmãos na igreja? Você tem perguntado para eles se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, posso ser útil em alguma coisa? Quer dizer, é muito mais do que perguntar como vai, tudo bem, joia, pô, como foi a semana? Bom, ótimo, tá ótimo. Não, nós temos que ser um pouco mais profundo para você pensar durante a semana. A segunda é: a minha comunhão é a expressão de Cristo em meu viver? Realmente você demonstra o amor de Cristo, independente da pessoa, da situação social? Porque muita gente vê nos nossos grupos, a gente vê aquelas pessoas que a gente gosta mais e que é mais perto dele, ou do mesmo nível social seu. Aquele irmãozinho que não faz do mesmo nível social seu, você olha, tudo bom, tudo bom. Você não vai dar um abraço nele, você não vai beijá-lo. Então, veja que tipo de comunhão você está vendo. A terceira pergunta que eu faço para você meditar é: o meu tipo de comunhão fala da alegria que eu tenho de Jesus Cristo em mim? Que o Tatiana está falando. O testemunho seu reflete essa alegria que você tem de ter Cristo na sua vida? Para a gente pensar.
E por último, o que eu devo fazer para melhorar a minha comunhão? Então, se a gente não botar em prática aquilo que aprende, a gente tem um curso de teologia. E longe de ser aqui, nos nossos bate-papos, de ser um curso de teologia. Né? A gente só quer passar a mensagem para frente, você tem que aprender. Não, a gente tem que estar nos policiando cada dia. Será que a comunhão que eu vivo com Cristo tem refletido na vida dos meus irmãos? E não é só meus irmãos em Cristo, fora do mundo, as pessoas que me cercam na escola, no trabalho, os vizinhos, vê alguma diferença em você? Ou mal sabem que você é crente? Ah, você era crente? Puxa, não percebi isso. Então, isso é terrível, né? Porque é gostoso quando a gente encontra com uma pessoa, está falando pelo olhar ou pelo falar, a pessoa pergunta, você é evangélico? Agora, é terrível se você está participando no meio de um grupinho de piadas e é alguém que descobre, ah, você não é. Pô. Então, a minha comunhão com Deus tem que refletir Jesus Cristo na minha vida em qualquer lugar, em qualquer circunstância, quer na igreja, quer fora da igreja. Oro para que vocês entendam isso e queiram conhecer mais o Senhor, como João, com 3 anos, foi o suficiente para impactar a sua vida, a ponto de, mesmo deportado para uma ilhazinha pequenininha, que é a ilha de Patmos, hoje está uma cidade grande lá, mas na época dele mal tinha 3.000 pessoas na ilha. Mas ele não foi reclamando para lá, não foi lá, ficou chorando 3 anos, 4 anos que ele ficou na ilha. Não, ele teve muita paz com Deus, porque ele conhecia o Deus que servia. Então, que Deus acrescente essa semana na vida de vocês a alegria de servi-lo, a alegria de ter comunhão com Ele, a alegria de saber um Cristo que você aceitou, que é um Deus verdadeiro, veio em carne e osso, e João fala muito disso, né, para apontar o gnosticismo, que não acreditavam que o corpo era bom, que o corpo era mau, só a alma, que o espírito que era bom. E João combate isso falando do amor, falando que quem não crê em Cristo que veio em carne, não é dele. Vai deixar muito claro isso. O 1 João fala muito sobre isso, combatendo o gnosticismo na Ásia toda. A turma já estava vindo, porque está muito perto da Grécia ali, os ensinos gregos. Ah, não, o espírito é bom, realmente, mas o corpo é ruim, é matéria. E aí, quando João fala, quando Paulo ensina sobre a ressurreição de Cristo, os caras falam, mas como o cara que era bom, o espírito, voltou para um corpo que era mau? Ah, não é possível. Não acreditava na ressurreição. Que Deus nos abençoe essa semana. A Tatiana pode passar para nós essa semana, Tati, que eles não têm revista ainda, um terceiro estudo, que é, deixa eu ver o terceiro estudo, tratamento radical contra o pecado. 1 João vai falar muito disso, todos nós sabemos, até o corinho, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Lembra-se desse corinho? João vai falar muito disso. Se a gente fala, não, eu sou santo, não peco mais. Para com isso. Pecamos sim. Mas temos um advogado melhor que temos. Dinheiro nenhum paga esse advogado. Quem quer orar, sem ser eu e a Tatiana? Levanta a mãozinha para orar, encerrando. Só estou vendo a Kelly, o Eduardo, o Jailson. Está nos ouvindo? A Carolina. Jailson, você pode orar por nós, para a semana, que Deus nos abençoe a todos? Posso. Então tá bom, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor está nos Obrigado, dando Pai. para conhecer melhor